Agora, estamos de volta já, que como é assim. Seguinte, pessoal, olha só, a gente falou, né, no bloco passado sobre doces, estávamos todos alegres. Ok, tudo bem, mas agora chegou a hora da gente falar sobre um assunto sério, que é o seguinte, na última sexta-feira foi comemorado o Dia Mundial da Luta contra o Tabaco. E para falar com a gente sobre esse assunto, fazer os alertas, passar os dados, tá certo? Nós vamos receber agora aqui no programa o cardiologista Rógenes Padilha. Muito bom dia, doutor. Bom dia, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, né? E de estar aqui, e até foi boa a sequência, que a gente estava com os doces e agora a gente vai falar de uma coisa ruim, que é nada mais do que o combate ao tabagismo. É verdade, né, doutor? O tabaco foi na verdade esse dia foi comemorado na sexta-feira. Essa data foi criada pela Organização Mundial de Saúde, né, como um dia alerta para a questão do combate ao tabaco, porque o tabaco provoca várias doenças. Eu sou cardiologista, mas o tabaco também provoca doenças pulmonares, né, como a doença pulmonar obstrutiva crônica, acidente vascular encefálico e várias substâncias cancerígenas, né? Então, na verdade, o tabaco, ele afeta todas as especialidades médicas, né? E é uma doença que pode provocar uma série de comorbidades no paciente, né? Então, é muito importante que a gente tenha um dia mundial para, eu não vou dizer nem para lembrar, porque eu acho que a gente precisa lembrar disso todos os dias, né, doutor Rógenes? Mas eu acho que, assim, para dar aquele alerta, para ter esse dia para conscientizar mesmo a população, não é isso? Com certeza, com certeza. Nas últimas décadas, a gente teve vários avanços, tá certo? Para você ter uma ideia, alguns dados. Em 1989, cerca de 35% da população fumava, né? Nos dias atuais, cerca de 10%, né? Claro que existe um contraponto da indústria, né? Da indústria do tabaco, né? Está surgindo novas vertentes, como por exemplo o narguilé, né? Sim. O narguilé também, para você ter uma ideia, o narguilé ele é mais em pessoas jovens, de 18 a 24 anos, né? E cerca de 1 hora inalando ali, fumando narguilé, equivale a 100 cigarros. Tudo isso. 100 cigarros. E as pessoas às vezes não fazem essa associação, nem têm ideia. Exatamente, né? O narguilé é um outro produto que a indústria do tabaco, né, tá apostando, né? Claro que a gente teve avanços, como eu citei esses dados, né? Você comparar 1989 para os dias atuais, mas a gente não pode baixar a guarda. Jamais. Né? Doutor, o senhor falou sobre algumas doenças, né? Vamos então reforçar, pontuar. O que é que o tabaco ele provoca no nosso corpo? Olha, o tabaco tem várias substâncias, tá certo? A que provoca a dependência química é a nicotina, mas tem várias substâncias cancerígenas, até metais pesados, como por exemplo o chumbo, o cádmio, tá? Então as doenças que o tabaco provoca, entre elas é o infarto agudo do miocárdio, tá certo? O infarto agudo do miocárdio, a angina também, né, que está ligada à doença coronariana, né, ligada ao infarto, o acidente vascular cerebral, né, o famoso popularmente conhecido derrame, tá? Câncer de bexiga, câncer de pulmão, doenças pulmonares, como por exemplo a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o enfisema pulmonar, ou a bronquite crônica, tá certo? E uma série de explicar até câncer de bexiga também, né? Câncer das vias aéreas, câncer de esôfago, câncer de laringe, câncer de língua, uma série de comorbidades. E também, até no próprio dia a dia, né? A gente percebe que quem fuma, às vezes fica mais cansado, não tem tanta energia, né? Não sei se é assim que se fala. Né? O tabaco, ele diminui a oxigenação, né? Diminui a oxigenação para os tecidos e, consequentemente, a nossa fonte de energia é o oxigênio, né? Se tem menos oxigênio, você vai ter menos energia. Consequentemente, a sua capacidade cardiorrespiratória, que está tudo interligado, né, Mara? Está tudo interligado, sim, né? A parte cardíaca e respiratória, a sua capacidade respiratória vai diminuir. Né? Então, realmente, você vai perder função, tá certo? Cardíaca e pulmonar e, consequentemente, o seu desempenho vai diminuir. Sem falar também em disfunção sexual. Né? Disfunção erétil no homem também é muito frequente, né?
Então, até brinco com alguns pacientes, olha, a sua possibilidade maior de ficar broxa. Até brinco, né? Realmente é uma coisa assustadora, né? Para que possa, né, a pessoa possa alertar para o abandono do tabagismo, né? A gente brinca, mas é um assunto sério, né, doutor? Que a gente precisa falar sempre, né? E até isso, porque muitas vezes a gente pensa assim, principalmente os jovens, né? Quando a gente passa, né, a circular muito entre eles, a gente percebe que eles fumam porque eles acham que se tiver algum problema vai ser daqui a a um longo prazo. Na verdade, nem é assim, né, doutor? Já vai começando aos pouquinhos. Já vai começando, né? E outra coisa também, tem a questão da dependência, né? Sim. Tá? A gente não pode negligenciar a dependência química que a nicotina provoca, tá certo? Tanto é que, assim, muitas vezes a gente lança a mão de fármacos, né, de medicações para combater a dependência química. Por isso, assim, claro que é importante a pessoa querer abandonar o tabagismo, tá certo? Mas se ela procurar ajuda médica de um pneumologista ou de um cardiologista, ela aumenta 8 vezes mais a chance dela parar de fumar. Tá certo? Porque não é fácil parar de fumar. Causa uma dependência química e alguns pacientes eles podem ter até uma síndrome de abstinência, tá? Então, além da pessoa querer, que é o mais importante, ela querer parar de fumar, ele deve procurar ajuda médica, tá certo? Então, eu citei assim 2 especialidades que são relacionadas a isso, que é o pneumologista e o cardiologista, e dados da Organização Mundial de Saúde, que quando a pessoa procura ajuda médica, ela aumenta 8 vezes a chance de abandonar o tabaco, né? Muito interessante esse dado. Por falar em dados, eu tenho um aqui, olha só. No Brasil, 23 pessoas morrem vítimas de doenças associadas ao cigarro a cada hora. Doutor, é realmente isso? Sim, com certeza, com certeza. Eu falei de uma série de doenças, né? São doenças muitas vezes incapacitantes, como o infarto agudo do miocárdio, tá? O acidente vascular cerebral, o próprio AVC, derrame, né? Problemas pulmonares. A gente não pode também deixar de as crianças, né? Por exemplo, uma gestante que fuma, ela pode ter um bebê chamado PIG, que é pequeno para a idade gestacional, um bebê pequeno, desnutrido. E esse bebê, ele favorece muito ter infecção e aumenta a mortalidade infantil. Tá certo? Então, o cigarro afeta todos os órgãos e sistemas que você pensar. E quando a gente tem alguém que é próximo, que é fumante, e a gente fica inalando a fumaça, nós também podemos correr risco, doutor? Mara, o que você citou foi importantíssimo. Porque o que você citou é o fumante passivo. Passivo, isso. Tinha esquecido dessa expressão. O fumante passivo, na verdade, é a terceira causa de morte evitável, é o fumante passivo. A primeira é o tabagismo, o álcool, e a terceira, olha o dado, a terceira é o fumante passivo. Tá Você sabia disso, você que está aí nos assistindo? Então, o fumante passivo, né, é aquela pessoa que convive com o tabagista, e eu tenho alguns pacientes no consultório com problemas pulmonares, sem nunca ter fumado, por muitas vezes o marido está fumando. Claro que, assim, a gente tem que combater o tabagismo, hoje com essas leis que foram criadas no ano próximo de 2000, né? Que antigamente eu lembro bem, sabe Mara? Que o cigarro estava associado a atletas, a propaganda, né? Uhum. Atletas, as pessoas bonitas. Teve até um atleta, não foi, que fez uma propaganda? Exatamente, né? As mulheres mais bonitas nas propagandas eram as que fumavam, né? As pessoas vitoriosas. Então, né? Hoje é inconcebível. Hoje eu vou para um restaurante, é inconcebível uma pessoa fumar dentro de um restaurante. Nós temos até lei, na verdade, que proíbe que você fume, né, em ambiente fechado. Exatamente, né? Isso melhorou, foi um avanço, a gente não pode deixar de citar esse avanço, mas não podemos baixar a guarda contra o tabagismo. Sim, né? É entender que ainda tem uma longa estrada, né, doutor? Com certeza. Pela frente. E também tem uma questão econômica, né? Quando essas leis foram criadas, só um dado, eu tenho os dados do DataSUS aí de 2011, para você ter uma ideia, foi arrecadado com impostos do cigarro cerca de 6 bilhões. No entanto, o Ministério da Saúde gastou com doenças relacionadas ao cigarro cerca de 23 bilhões. Muito então, dinheiro. além disso, há um prejuízo também para a sociedade, um prejuízo econômico, né? E muitas vezes pode deixar inválido aquela pessoa que teoricamente estaria trabalhando, produzindo, né? E também, além do prejuízo da saúde, que esse é indiscutível, tá? Há um prejuízo da sociedade e também um prejuízo econômico. A gente estava falando sobre a dependência da nicotina, o senhor estava falando o quanto que é difícil tratar
É mesmo, né, doutor? Assim, Olha, para largar o cigarro tem muita dificuldade? Não, elas têm dificuldade, mas assim, é isso que eu estou te falando, né? Se a pessoa quiser, o primeiro passo é ela querer, tá? O segundo passo é ela procurar ajuda, que seria um atendimento médico. Aí fica mais fácil, porque hoje a gente dispõe de fármacos que você praticamente tira essa síndrome de abstinência, né? Porque a nicotina, né? Você consegue com fármacos ajudar aquele paciente a parar de fumar. E a gente tem tido excelentes sucessos, tá certo? Com medicações, tá? Com fármacos, junto com, claro, com o querer do paciente, né? Que é o mais importante. É o mais importante. Tá certo? Sem dúvida nenhuma. E falar sobre essa questão da nicotina, do vício, da abstinência, é realmente verdadeiro, porque eu tenho muitos amigos que eles param de fumar ou pararam por um tempo. Conheço que continuaram, sabe? Que conseguiram realmente se desfazer do cigarro. Mas tem os que param por um tempo, 2, 3 meses e voltam. Exatamente, exatamente. Então a gente não pode, né, baixar a guarda com relação ao tabaco por essas várias doenças, né, que provocam. Como eu vou citar de novo, né? Seria o infarto agudo do miocárdio, o AVC, popularmente derrame, doenças pulmonares, né? Doença pulmonar obstrutiva crônica, que é um enfisema pulmonar, tá certo? Bronquite crônica, cânceres, várias substâncias cancerígenas, né? Câncer de bexiga, câncer de pulmão, câncer de laringe, câncer de esôfago, tudo isso relacionado ao tabaco. Muito bem. Tá, doutor, para a gente fechar aqui, quais são as dicas para os fumantes, para quem está em tratamento, né? Quem está tentando enfrentar esse vício, e também para quem é fumante passivo, né? Quais que são as suas dicas? Olha, uma das dicas é a prevenção, tá certo? É orientar os filhos, que muitas vezes eles começam a fumar na adolescência. Tá? Uma das dicas, a primeira dica seria a prevenção nas escolas, para que não prove. Hoje estão se lançando cigarros novos, inclusive tem umas leis que estão combatendo, tá certo? Que são cigarros com sabores, tá? Para que as crianças comecem a fumar, os adolescentes. Né? Então, a dica, né, é a pessoa entender que aquilo ali pode levar à morte, ou pode levar a uma doença incapacitante, tá certo? Ou pode perder vida útil, né? Hoje viver é muito bom, né? A gente quer uma longevidade, né? A gente hoje consegue chegar na longevidade. Eu tenho um paciente com 70 anos que joga futebol, mas que tem uma vida ativa, né? Que não fumam, tá certo? Que mantém uma vida sexual ativa, que mantém... Então, é um compêndio, né? Então, isso deve servir de exemplo para que a pessoa própria queira abandonar o tabagismo e procurar uma ajuda médica, né? Porque a gente está aí para isso, né? Para ajudar, né? E são dados, tá certo? Não, a gente não são dados. Quando um paciente quer abandonar o tabagismo, que ele procura ajuda médica, de um pneumologista ou um cardiologista, ele aumenta 8 vezes, é uma estatística absurda, né? Muito boa. A possibilidade dele abandonar de forma definitiva o tabaco, né? Isso é muito bom. Doutor, contatos e redes sociais, pessoal que gostou, que quer entrar em contato, quem sabe até você está querendo largar o cigarro, largar esse vício do tabaco, enfim, da nicotina, como é que eles podem entrar em contato? Bem, eu atendo aqui no prédio da Square, né, onde está localizado a TV MAC, na Cardio Center, tá certo? A gente tem aí todo o aparato, né, de prevenção, e a gente sempre procura trabalhar com prevenção, sabe, Mara? Então, assim, se alguém tem interesse, eu trabalho aqui na Cardio Center aqui, né? Só tem essa Cardio Center em Alagoas, então se colocar na internet Cardio Center já aparece o endereço, né? Tem outros profissionais também que a gente trabalha junto, né? Então, assim, as pessoas que queiram, e prevenção, tá? Prevenção, né? E assim, procurar atendimento médico. Eu quero parar de fumar, quero. Então, procure o seu médico, tá certo? Procure o seu médico, procure o seu pneumologista, procure o seu cardiologista, para que ele possa te ajudar. Nesse tá processo. Certo? Nesse processo. Muito bem. E aí, como fica a palavra, como o Dr. Rogênis bem falou, prevenção, tá, gente? O Dia Mundial da Luta contra o Tabagismo foi sexta, mas a gente jamais poderia deixar de abordar aqui no Bem Assim esse assunto. E a palavra para esse tema é prevenção. Previna-se, esse é sempre o melhor caminho. E se você quer parar de fumar, se você tem essa intenção, procure ajuda. Não faça isso sozinho. Procure o seu médico cardiologista, o seu pneumologista,
porque eles vão poder te ajudar e aumentar ainda mais as chances de você largar de uma vez esse vício. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço mais uma pela vez sua a oportunidade, presença. viu? Poxa, a gente que agradece. Muito obrigada mesmo, uma ótima semana. Certo, obrigado. Tá ok? E olha só, você que está aqui ligadinho com a gente no Bem Assim, muito obrigada pela sua companhia, pela sua presença nesta segunda-feira. Começamos a semana bem, porque começamos a semana juntos. Eu gosto muito disso. Amanhã, terça-feira, estarei de volta, tá? 10h30 da manhã tem mais programa Bem Assim, aqui na telinha da TV Mar. E agora a gente encerra, como já está sendo de praxe, né? Toda segunda-feira, com o vídeo do psicólogo Carlos Gonçalves. Um começo de semana maravilhoso para você. Tchau, tchau e a gente se vê amanhã. Para ter uma vida melhor, é preciso estar com a saúde em dia. E ao falar de saúde, não se deve pensar apenas numa abrangência física, até porque o organismo é um todo, composto por aspectos fisiológicos, mentais, emocionais e espirituais. Portanto, para estar com uma boa saúde, é preciso considerar esses 4 aspectos. Mente e a emoção andam bem próximas. Muitas são as causas que podem ocasionar problemas mentais. Dentre eles, traumas psicológicos do passado, situações de forte desequilíbrio emocional e também outras causas de cunho genético. Todos nós estamos passivos de comprometimentos mentais, assim como podemos adotar comportamentos preventivos para nos manter saudáveis, tanto no aspecto mental como emocional. Por isso, o pensamento é fundamental. Perceber o pensamento, cuidar da saúde mental.